Recomeçar, o ato de começar novamente. Eu tenho para mim que recomeços nunca são iguais. Não tem fórmula secreta, muito menos a hora certa. Recomeçar é apenas uma sensação de reorganizar algo para que faça mais sentido, de abrir mão da nossa própria zona de conforto, segura e certa, para arriscar em um novo caminho, incerto e desconfortável. Mas não é um caminho desconhecido, já trilhamos ele em algum momento da vida. Mas agora precisamos seguir de um novo formato, em um novo momento. É como se precisássemos recordar da aventura do passado, mas ao mesmo tempo vivendo um novo contexto no presente. Recomeços são diferentes. Podem ser mais leves ou até mais intensos. O que você faria se tivesse ou precisasse que recomeçar? Essa foi uma pergunta que me fiz, e te confesso que não tenho a resposta ideal para essa pergunta, mas abracei todos os sentimentos que isso traz. Entendi que ter passado por esse caminho não significa que será mais fácil, nem que eu não vá sentir o frio da barriga da primeira vez. Mas o que eu garanto é que não é igual, porque nunca é igual. Não somos as mesmas pessoas de 2 minutos atrás. Temos histórias, experiências diferentes e principalmente um passado para nos honrarmos. Mas e você? O que faria se tivesse que recomeçar? Oi, gente! Eu sou a Laura Zago, sou psicóloga e estamos começando mais um Emoções em Movimento. Dessa vez a gente começou um pouquinho diferente, estou sem a minha parceira aqui do meu lado. Então, eu queria começar esse primeiro episódio falando sobre algumas mudanças que vão acontecer, sobre alguns recomeços que vão existir aqui dentro de Emoções. A gente criou Emoções com a proposta de que fosse algo muito aberto, assim, sabe? Porque é um lugar onde a gente se sentia bem fazendo. E a gente queria que as pessoas se sentissem bem fazendo e que a gente fizesse até o momento em que fosse bom para nós duas. E aí, esse ano, a Débora decidiu, então, deixar o podcast. Depois de várias conversas, a gente ficou com o coração muito apertadinho com essa mudança, mas ela decidiu tocar uns projetos na vida dela, fez mais sentido para ela estar em outros lugares nesse momento. Então a gente decidiu que eu continuaria fazendo o pod, porque faz muito sentido para mim, e ela continuaria nos outros projetos dela. Então, se vocês gostavam muito de ouvir ela aqui e da troca que a gente tinha, ela vai continuar no Instagram dela, e essa porta sempre vai estar aberta para ela também. E aí, falando um pouquinho sobre todas essas mudanças no podcast, então eu fiz algumas alterações. Então agora eu vou fazer o podcast sozinha, então o podcast ele vai ter uma duração um pouquinho menor do que a gente estava acostumado, né, que antes era de 50 minutos, agora vai ser um pouquinho menor. E eu vou continuar falando sobre situações do cotidiano, sobre emoções, sobre vivências. Eu vou continuar trazendo pessoas para estarem aqui comigo também. Então isso vai continuar existindo, só que agora de uma outra forma, né? Com uma outra essência aqui. E pra gente começar esse primeiro episódio, eu acho que nada mais justo da gente falar sobre recomeços. Porque assim, gente, recomeços dão um frio na barriga tremendo, né? É igual um começo, só que me parece que a gente já tem um caminho certo, né? Recomeços são difíceis porque é como se a gente estivesse num barco, e é um barco que a gente já velejou antes. A gente tá num mar que a gente já passou por ele antes. Só que mesmo estando no mesmo barco e no mesmo mar, não é a mesma coisa. Porque as ondas não são iguais, porque a água debaixo da gente não é igual. Então a gente vai seguir com um caminho que ele já é conhecido, só que de uma outra forma, né? Se reinventando de um outro jeito. E aí, quantas vezes na nossa vida a gente não tem que passar por recomeços? Por passar por lugares onde a gente já está acostumado, só que de um outro jeito, de uma outra forma, de uma outra experiência, né? Então,
Quantas vezes isso não acontece na nossa vida e a gente se sente muito paralisado, porque dá medo passar por um lugar conhecido, só que de uma outra forma, né? A nossa cabeça sempre leva para algo que já está muito bem consolidado, então se reinventar dentro disso é muito difícil. E aí eu fiquei me pensando assim, quando eu tava fazendo esse episódio, que quando é a hora da gente recomeçar, né, da gente tirar do papel alguma ideia que a gente tem, de algo que a gente já fazia, ou se reinventar de alguma forma, ou se de repente mudar a rota dentro de um trabalho que a gente já fazia, já tinha conhecimento. Então, quando é esse momento que a gente tem esse insight de que é hora de mudar, né? De repente é quando a gente percebe que as coisas já não fazem sentido, ou de repente quando a gente tá sobrecarregado com alguma coisa e muda de direção, ou avalia quais os pontos que estão fazendo sentido aqui, quais os pontos não estão fazendo sentido aqui. Ou de repente quando a gente passa por um processo de perda e a gente tem que reorganizar o espaço sem aquela pessoa, enfim, sem aquela situação que a gente acabou perdendo. Então, eu acho que não tem, né? A resposta para essa pergunta não tem algo certo que faz a gente querer recomeçar, mas tem um sentimento que eu acho que ele vai permear tudo isso. Então, um sentimento de que aquilo é importante pra gente, por isso a gente quer continuar, ou um sentimento de que a gente não cabe mais só naquela caixinha que colocaram a gente precisa expandir. E isso dá um medo absurdo, né? É uma sensação de que a gente precisa sair daquela zona de conforto pela qual a gente já tá extremamente acostumado e ir para um lugar que é novo ao mesmo tempo conhecido, né? Então, quais experiências eu vou ter a partir daquilo? O que aquilo pode me proporcionar? Como que é pra gente também sair de um espaço confortável para um espaço que a gente não tem nenhuma previsibilidade? A gente não sabe o que vai acontecer. Muita coisa pode acontecer a partir disso. Então, eu acho que tudo isso intensifica muito esse lugar e faz a gente se questionar também de qual momento eu devo fazer cada coisa, né? Qual o momento de repente, arriscar. E aqui eu tô falando sobre passos talvez grandes ou coisas impactantes na nossa vida, mas a gente pode pensar sobre coisas pequenas também do nosso cotidiano. Quantas vezes a gente pode passar pelo mesmo lugar em momentos distintos da nossa vida, e eles vão representar coisas diferentes. Eu tava ouvindo num podcast esses dias sobre o quanto que isso acontece às vezes com livros que a gente lê, né? Então a gente lê o livro pela primeira vez e a gente tem uma percepção sobre esse livro, e aí a gente lê esse livro em um momento da vida, e quando a gente vai passar por esse livro novamente, quando a gente lê esse livro uma segunda vez, ele não vai ser igual à primeira. Por quê? Porque o momento de vida que a gente tá é diferente. Porque as percepções que a gente tem sobre ler a segunda vez é diferente. Então, como que a gente é atravessado, às vezes, pela mesma obra literária, mas em momentos distintos na nossa vida, e a gente pode sentir coisas muito diferentes a partir disso, né? E eu acho que o recomeço, ele fala sobre isso, sobre coisas que já passaram na nossa vida, só que a gente pode sentir coisas muito diferentes quando a gente experiencia. Nada é a mesma coisa, mesmo se a gente tá falando do mesmo espaço ou do mesmo barco. Mas o quanto que isso também vai pegar na gente de formas diferentes, e a gente pode ter até emoções muito diferentes, né? A gente muda, o ser humano muda, ele tá sempre em constante movimento, então isso também faz parte desse processo. Ou seja, o que eu tenho pra falar pra vocês é que recomeços são difíceis, mas nada é igual. Mesmo que a gente esteja no mesmo espaço, aquilo vai gerar coisas diferentes, experiências diferentes, vai continuar sendo desafiador, mas pode ser tão bom quanto.
arriscar dá medo, a gente sai da nossa zona de conforto, mas às vezes é preciso, porque a gente já não cabe mais naquela caixinha, ou aquela caixinha deixou de fazer sentido pra gente em algum momento. Então, como que esses recomeços fazem parte da vida e a gente precisa bancar o desconforto de recomeçar para que a gente consiga outras coisas ou para continuar num caminho que seja mais leve e que de repente faça mais sentido pra gente naquele momento. E aí, você, do outro lado? Não tem problema nenhum também se você já recomeçou e deu tudo errado, porque a gente sempre pode recomeçar quantas vezes a gente quiser e a gente pode também desistir quantas vezes a gente quiser, porque isso diz sobre a sensibilidade que nós temos com a gente, né? Com nós mesmos. Então, tá tudo bem também. Inclusive, já tem um episódio aqui no podcast falando sobre desistir e sobre essa ideia não romantizada ou romantizada do desistir. A gente falou bastante sobre isso. Então, é isso. Quis fazer esse primeiro episódio para falar que a nossa casinha tá um pouquinho diferente e que ela vai ficar diferente e que ela tá sempre aberta para todas as experiências que a gente quiser viver aqui dentro, sempre com muito acolhimento e com uma boa reflexão, né? Então é isso. Um beijo e até o próximo episódio.